Queria chamar o Cleverson, que vai compartilhar a palavra conosco. Cleverson e Joyce são amigos preciosos. Pastorearam durante algum tempo uma igreja ali em Mandirituba, 2 igrejas, né, Cleverson? Ali em Mandirituba. E há alguns meses eles estão congregando, decidiram congregar aqui conosco. Então, você já tem visto eles em alguns momentos, nos cultos, alguns eventos, no Renovão. Em alguns momentos eles já têm estado bem aqui com a gente. E hoje ele vai compartilhar a palavra conosco. E eu creio que Deus vai usar sua vida para ministrar os nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar por ele? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, teu filho. Te agradecer por aquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida dele, aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ele. E pedimos que agora o Senhor compartilhe conosco, Deus, aquilo que o Senhor de antemão colocou no coração dele. Nós declaramos que o nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite. Que a paz esteja com todos. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Graças a Deus, na noite fria, mas tenho certeza que é o Espírito Santo aquele que aquece o nosso coração. Amém? A pastora Cara, o pastor Márcio são bênçãos na nossa vida. Já há alguns anos que a gente caminha junto lá. Conheci o pastor Márcio, pra você ter ideia, lá em Itajaí. Eu moro em Mandirituba e o pastor Márcio mora aqui na fazenda. E a gente se conheceu em Itajaí. Olha só como Deus faz algumas coisas, né? A gente trocou contato e começamos a conversar. E a gente caminhava já com o Mevan em Curitiba. E desde então comecei a participar com o renovo de pastores. Foi bênção na nossa vida, nos ajudou muito. Na época nós estávamos ainda pastoreando localmente em Mandirituba. E através do pastor Márcio, pastor Diomedes, né, nos deu um apoio muito forte, muito bom. No momento a qual a gente precisava. E de uns anos para cá, agora nos últimos anos, né, a gente entendeu em Deus que Deus tem um novo tempo para nós. E foi difícil, mas abrimos mão do pastoreado local, né? Não abrimos mão do reino, não abrimos mão da obra. Mas abrimos mão do pastoreio local, de igreja local, para um novo projeto em Deus, estamos desenvolvendo. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, um novo tempo. A pastora Joyce está aqui comigo, minha esposa, minha filha Esther, acredito que vocês conhecem também. E é uma alegria muito grande nesses últimos meses aí, não sei quanto tempo, mais ou menos, a gente está congregando aqui já. Temos recebido bastante da palavra, da comunhão. Tem sido bênção, amém, irmãos? Eu tenho certeza que Deus tem grandes planos, grandes sonhos, o melhor de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Queria que você ficasse de pé, abrisse a Bíblia em Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 34. Quem achou, diga amém. Larguei um pouquinho mais, irmão. Por favor, a voz não está muito legal. Pensa para mim aqui. Amém, irmãos? Marcos 15, 34. Diz assim, a partir do 33. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras que querem dizer: meu
meu Deus, por que me abandonaste? Amém? Feche seus olhos, Pai querido. Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Senhor, que possamos receber, que possamos crer, que possamos tomar posse da sua palavra, Senhor, que ela preencha no mais profundo do nosso interior, Senhor, todo vazio, que nos alimente, Senhor Deus, como um pão vivo, que nos alimente, Senhor Deus, como um alimento sólido, Pai, em nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu queria falar com você nessa noite. Você conhece a história de Jesus? Nessa última semana em especial, a qual ele está no Getsêmani, ali na quinta-feira à noite, e a qual ele é preso, né? Nós conhecemos todo o processo ali de sofrimento, de falsas acusações, de mentiras, pelos maus tratos que ele enfrentou, o açoitamento, a dor, o sofrimento, enfim. Na quinta-feira à noite ele é levado até ao sumo sacerdote, é levado a Anás, é levado a Caifás, a Pilatos, a Herodes, e por último, já de manhã ele é condenado. E na sexta-feira dessa última semana dele, antes da crucificação, da sua morte, na sexta-feira de manhã, às 9 da manhã, ele é crucificado. E nós sabemos, conhecemos muito bem essa história. E ali, com muita dor, ele sobrevive até as 3 horas da tarde na cruz. Então você imagina, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, crucificado. E nesse período que ele está na cruz, nessas horas a qual ele está ali crucificado, com tudo aquilo que ele passou durante a noite, não vamos falar muito sobre isso, mas é interessante que nesse período que ele está crucificado, não sei se você parou para perceber, ele libera 7 frases na cruz. E eu achei interessante que o porquê de 7. Nós entendemos que o 7 é o número da perfeição. É o número que Deus fez o mundo em 7 dias, enfim. O número 7 aparece ali. Eu achei interessante porque ele não fala 5 frases, ou 6 ou 8, ele faz as 7 frases na cruz. E cada uma delas, se nós formos estudar e refletir, e pensar nessas 7, irmãos, cada uma delas já dá um seminário, uma pregação, dar um estudo profundo para que a gente possa aprender. Mas hoje nós vamos tentar dar uma pincelada nessas 7 frases, durante essas horas que ele estava na cruz, e o que cada um fala conosco, o que cada um quer nos ensinar, o que Jesus queria ensinar na sua cruz, durante a sua crucificação. Acredita-se que as últimas palavras de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, quando está no seu leito de morte, é muito importante, sim ou não? A história traz isso, né? Você vê lá Alexandre o Grande, enfim, várias pessoas que tiveram o seu momento de liberar as últimas palavras, e o que aquilo significou para aquela geração. Eu queria perguntar para você, antes de nós meditarmos aqui, você já pensou nisso? Se você tivesse essa oportunidade de falar suas últimas palavras, no seu último minuto de vida, o que você falaria? Já parou para pensar nisso, irmãos? Se Deus te mostrasse, olha, o seu último dia será dia tal, quando você estiver com tantos anos, e quando chegasse aquele dia, qual seriam as suas últimas palavras? Para quem você destinaria? E então é interessante que Jesus, passando por esse momento, e as suas últimas palavras, as 7, nós vamos aqui tentar falar de todas. A primeira está em Marcos, capítulo 15, versículo 34, a qual ele diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, do aramaico, traduzido, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele cita aqui, irmãos, o Salmo de número 22, ao qual fala exatamente isso, a qual um homem à beira da morte, doente, perseguido pelos inimigos, o salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste? Então a primeira palavra, a primeira frase que Jesus libera é um sentimento de abandono, um sentimento de solidão. Está caindo sobre Jesus os pecados da humanidade.
está caindo sobre Cristo naquele momento, todos os pecados meus, os seus, o daquela geração e daqueles que ainda vão nascer. Então você pensa, irmãos, Jesus, Filho de Deus, Jesus ali, que tinha aquela intimidade com o Senhor, e quando Ele está crucificado, quando Ele está na cruz, uma das palavras que Ele libera é essa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou? Interessante que em Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: Cristo tornou-se maldição por nós. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Cristo tornou-se maldição por você. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Cristo tornou-se maldição por mim, por você, por nós. E ali em Coríntios diz que Cristo, ele além de se tornado maldição, ele estava carregando a culpa dos pecados. Diga da sua da culpa. Diga aí, irmão, não tem vergonha não, diga: a culpa não é sua. A culpa não é nossa. Por quê? Ele carregou a culpa. Ele carregou a maldição. Não existe mais a maldição do pecado sobre a minha vida e sobre a sua vida, irmãos. Amém? Não existe mais a culpa do pecado sobre a minha vida, sobre a sua vida. E naquele momento ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Jesus nunca falou isso na Bíblia, Jesus nunca falou isso na sua história. Mas porque logo naquele momento ele falou: Senhor, a impressão que eu tenho é que o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Sabe por quê? Porque o pecado estava sobre ele. A única coisa que nos afasta de Deus, irmãos, é o pecado. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você: provação não te afasta de Deus, provação te aproxima de Deus. Lutas não te afastam de Deus, lutas te aproximam de Deus. Amém? O diabo não tem poder de te afastar de Deus. Seu marido, sua mulher, seus filhos não têm esse poder de afastar você de Deus, a não ser que você tenha lado. A única coisa que nos afasta de Deus, Jesus está nos ensinando aqui, a única coisa que me afasta de Deus é o pecado. Por isso, quando vem aquele sentimento, irmãos, que nós estamos longe do Senhor, afastar, Senhor, eu oro e não te sinto mais. Senhor, eu lia a Bíblia, antes eu lia e sentia como o Senhor estivesse falando comigo, eu sentia a Tua presença, Senhor, nos louvores, eu sentia a Tua presença, quando eu orava no meu quarto, eu sentia a Sua presença, mas hoje eu não sinto mais, eu leio e não sinto. Senhor, o que acontece? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Não, é porque o pecado está agindo na nossa vida. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Diga assim: lutas, dificuldades, provações não me afastam de Deus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, ele se volta para o Senhor. Mesmo sentindo-se afastado do Senhor, ele se volta para o Senhor em oração. Ele busca entender em Deus o que está acontecendo. Onde nós procuramos, irmãos? Em quem nós procuramos? Quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente afastado, para onde nós vamos? Neste momento, irmãos, não adianta você querer conversar com alguém, porque as coisas não vão melhorar. Nessa situação não adianta, a não ser que a pessoa te impulsione. Não, vamos orar juntos então, vamos à igreja. Não, vamos fazer um propósito, aí sim, mas a pessoa em si não pode fazer nada por você. A
assistir televisão, assistir uma série, Quem já passou por isso? Você não está se sentindo bem, você vai tentar fazer alguma coisa e no final você está pior. É assim ou não é? Eu vou sair, eu vou espairecer a cabeça, eu vou lá com os amigos, pro shopping, amém, irmão? Tudo isso é bênção, amém? Eu vou lá comer alguma coisa, eu vou na churrascaria, mas quando eu chego em casa de noite, eu me deito, vem tudo de novo, e muito pior muitas vezes. Porque somente em Deus nós conseguimos uma resposta. Quando você não entende o que está acontecendo, irmãos, corra para Deus. É isso que Jesus fez. Imagina o sentimento de abandono. O sentimento, Senhor, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre te sentia, mas agora eu não te sinto mais. Mas mesmo assim ele vai buscar em Deus uma resposta. Em Deus o entendimento. Quantos lembram da história de Jó? Amém? 3 pessoas, glória a Deus. 4? Perdeu os filhos, perdeu riqueza, perdeu os bens, perdeu tudo. Para onde que ele correu? Para onde? Para o Senhor. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Eu busco entender em Deus o que está acontecendo, irmãos. Porque no momento da aflição, no momento da dificuldade, eu vou dizer uma coisa para você, é muito difícil, sim ou não? Talvez você esteja passando uma grande aflição, uma grande dificuldade na sua vida. E Deus está falando para nós, olha, busque em mim uma resposta. Busque em mim uma saída. Busque em mim um refrigério, uma direção. Porque eu não sei o que fazer, não sei o que decidir. E a pior coisa, sabe o que é? Você decidir algo nesses momentos. É ali, irmãos, que a gente comete um erro grave na nossa vida. Quando você está desesperado e toma uma decisão sem consultar o Senhor, pode custar o resto da sua vida. Pode custar a felicidade do resto da sua vida. Pode custar a carreira do resto da sua vida. Pode custar o ministério do resto da sua vida. A gente pastoreava em Curitiba, 2009, 2010, e o Senhor nos deu a direção de vir para Mandirituba. Deus falou conosco que a Joyce era dali, então ela gostou muito da ideia, e por ela no outro dia fazia as malas e ia. Mas eu não, falei, eu vou orar, eu não quero tomar uma decisão errada, deixar algo aqui para começar algo lá, sem que o Senhor esteja à frente disso. Irmãos, eu comecei a orar, mas vou ser bem sincero, eu não queria, porque eu nasci em Curitiba, eu via potencial em Curitiba, eu via futuro em Curitiba. Aí você olha para Mandirituba, né, irmãos? Cidade, né, em desenvolvimento, em crescimento, e pior, eu morava ali no meio do fervo, irmão, no meio do fervo mesmo. E onde nós íamos morar é uma chácara. E eu falei, Senhor, não é para mim isso não, Senhor. 23 anos, eu acho, né? 20 e poucos anos, não lembro agora. Falei, Senhor, confirma, Senhor. Irmãos, Deus confirmava através de oração. Deus, se abria a Bíblia, aparecia, vá para Mandirituba, versículo 4. Oh, Jesus amado. Alguém, posso orar por você? Eu falei, pode. Deus está te falando que vai te mandar para... Senhor amado. Você sonha? Sonha com o propósito. Irmãos, foi 1 ano. Está aqui ela de testemunha. 1 ano. Deus confirmou de tudo quanto a gente você possa imaginar. Através de passarinho, através de pregação, através de louvor, através de tudo. Mas eu não queria. Aí, como diz, lutar com Deus, irmãos, não adianta. Eu falei, Senhor, se é o que o Senhor quer, então, amém. Aí ninguém entendeu nada, ficou uma situação meio complicada, né? Porque a igreja estava crescendo na época. Nós estávamos formando equipe de obreiros, estávamos uns 3 ou 4 anos, começamos do zero, irmãos, do zero, não tinha nada. Na beira de um rio, na favela. Já tínhamos construído, já tínhamos formado pessoas, já estavam, sabe, aquele momento que você fala assim, graças a Deus, agora nós vamos poder dar uma... Não, Deus fala, começar de novo. Oh, meu Deus. Resumindo tudo, irmãos. Falei, amém, Senhor. É isso que o Senhor quer? É isso que nós entendemos? Então vamos. E lá a gente morava de aluguel, né? Na casa do irmão que cedeu para nós ali perto da igreja.
A gente tinha assim uma condição financeira complicada, né? Porque trabalhava na obra, sempre trabalhei fora, mas conciliar os dois, enfim, começando, não tínhamos carro, tínhamos a Esther recém-nascida, e aquelas dificuldades, mas Senhor, se é o que o Senhor quer, amém. Como que eu vou me virar lá? Enfim, Deus vai prover. E a gente aceitou o desafio, porque tinha uma direção de Deus, tinha uma palavra de Deus, tinha um direcionamento do Senhor na nossa vida. E a gente veio, irmão, sem nada. Começamos, a Joyce foi trabalhar na empresa, fui trabalhar em outra, e começamos do zero, a começar tudo de novo o ministério, e a nossa casa, construir, fomos morar numa meia aguinha de madeira, e lutando, e hoje, irmãos, a gente olha para trás, e vê como Deus foi bom, e como Deus nos honrou naquele lugar. Hoje tivemos a oportunidade de pastorear, hoje, graças a Deus, o pastor Márcio ali nos ajuda, somos presidente do conselho de pastores de Mandirituba, temos projetos sociais, consegui implantar a Marcha para Jesus em Mandirituba, que não existia, nós conseguimos. O conselho de pastores não fluía, a gente fez acontecer, lutando, Senhor, vamos, Deus dando a direção, Deus dando capacidade, unindo as igrejas, fazemos uma vigília uma vez por mês, reunimos todas as igrejas para orar junto e buscando a Deus junto. Você tem feito maravilhas. Temos a nossa casa, Deus me deu uma empresa na cidade hoje. Hoje não sou empregado, sou empresário na cidade. Hoje a nossa filha tem uma boa condição de vida. Hoje a gente vive super bem, financeiramente, materialmente, espiritualmente. Deus restaurou a nossa casa por completo, a nossa vida por completo. Mas quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, é porque lá atrás o Senhor nos deu uma direção. Se eu ficasse lá, ia ser benção, ia ser, irmão, porque é o reino. Talvez teria uma igreja grande, talvez, seria próspero, talvez, poderia ter acontecido muitas coisas, mas eu não estava onde? Debaixo do plano e do propósito de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite, a você buscar uma direção de Deus na sua vida. Falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu trabalhe neste lugar? O Senhor quer que eu me case com este homem, com esta mulher? Senhor, o Senhor quer que eu esteja nesta igreja? Senhor, o Senhor tem esse ministério para mim, porque eu quero fazer não a minha vontade, mas eu quero fazer a sua vontade. É o que ele falou lá no Getsemane, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus, irmãos, muitas vezes envolve sofrimento, envolve percas. Muitas vezes estar na vontade de Deus envolve você abrir mão de muitas coisas, mas no final vale a pena. No final Deus te recompensa. E as promessas de Deus não são só para a eternidade, não. Jesus ele mesmo fala nos evangelhos, olha, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor começam aqui nessa terra, amém? E elas terminam com a eternidade, terminam com a salvação. Por isso ele se volta para Deus, irmãos. Diga assim, no momento de dificuldade, se volte para o Senhor. Amém? O mesmo salmista, lá no Salmo 22, se quiser ler em casa depois, Salmo 22, ele começa o Salmo dizendo isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele termina o Salmo no versículo 31 dizendo, sabe o que? Obrigado porque Deus é um Deus de salvação e Deus é fiel. Não importa como começou a sua vida, irmãos, importa como ela vai terminar. Não importa como começou o seu ministério, importa como ele vai terminar. Não importa como começou o seu casamento, às vezes tudo atrapalhado, os pés pelas mãos, importa como vai terminar. Com os seus filhos, com a sua família, deixando um legado para a sua família, amém? Lucas 23, se puder abrir comigo, Lucas 23, 34. Diz assim: então Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A segunda frase que Jesus fala na cruz, ele fala assim, você conhece a história, né? Os mesmos que prenderam Jesus, açoitaram ele, colocaram a coroa de espinhos,
levaram ele de madrugada em julgamentos clandestinos de um lado para o outro, arrastando ele pelas ruas, fazendo ele carregar o madeiro até o Gólgota, enfim, tudo, as mesmas pessoas que fizeram tudo isso, que você lê os evangelhos, sabe que eles acusaram, eles procuraram mentiras, eles tentaram inventar coisas para que condenassem ele, e ninguém conseguiu condenar, até que enfim Pilatos falou: olha gente, com vocês aí, ó, vocês querem Jesus ou Jesus Barrabás? E o povo escolheu Jesus Barrabás. Essas mesmas pessoas que fizeram mal para ele, que prejudicaram ele, estavam ali ao redor da cruz. Ele olha para Deus e fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda coisa importante que Jesus quer nos ensinar é nos ensinar a perdoar. Você consegue imaginar isso, irmão? O sofrimento, a zombaria, tudo que ele passou. Ele fala: Deus, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele nos dá o exemplo, não apenas em palavras, mas em atitudes. Jesus é o líder da fé cristã, amém, irmãos? Ele quer nos ensinar que um verdadeiro líder, ele não ensina somente com palavras, mas ele ensina com atitudes. Adianta Jesus olhar: Senhor, manda fogo do céu e queima todo esse povo aqui que me fez mal. Aí depois ele desce da cruz e fala assim: olha, agora vocês têm que perdoar o próximo. Perdoe aqueles que te ofenderam. Ia dar certo, irmão? Você fala: ô Jesus, aí não dá, né? Mas ele mostra o quê? Que aqueles que fizeram mal para ele, ele perdoa, e ele fala para Deus perdoar eles também. Ele dá o exemplo de como perdoar. Ele passou não apenas por palavras, mas por atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 32, presta atenção. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. 1 João 2,9 diz, presta atenção nessa palavra agora: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Se nós dizemos assim: não, eu sou de Jesus, eu vivo na luz. Ah, Senhor, obrigado, porque quem se diz cristão, que vive na luz, que vive com Deus, mas odeia o seu irmão, ou seja, não teve a capacidade de perdoar aquele que lhe fez mal, ainda está vivendo na escuridão, não está na luz. Porque o evangelho é sobre perdão. O cristianismo é sobre perdão. E Jesus, ele não só ensinou, mas como ele praticou o perdão. Irmãos, olha o que diz: perdoe uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Perdão para o cristão não é uma opção. Perdão para o cristão, irmãos, é um mandamento. Você não pode escolher: esse eu vou perdoar e esse eu não vou perdoar. Se eu quiser eu perdoo, se não, não. Para o cristão, o perdão, ele é um mandamento. Jesus, ele falou em Mateus 6: se não perdoarem, vocês não serão perdoados por Deus. Aí estreita mais ainda. Aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que te sabe que no trabalho é uma bênção. Tem lá no teu serviço alguém assim ou não? Não fala, né? Porque senão... Aquela pessoa da família, irmãos, que muitas vezes, né? Só Jesus na causa. Te atormenta. Aquele amigo, aquele vizinho. Meu Deus do céu. Se nós não estivermos prontos e preparados para perdoar essas pessoas, Deus não vai nos perdoar. Aqueles que não perdoarem não serão
perdoados. Mateus 6,15. Perdoar é mais leve, é mais fácil quando você se sente perdoado por Deus. Quem se sente perdoado por Deus aqui nessa noite? Você sente o perdão de Deus? Você errou. Irmãos, nós somos, daquele jeito. Erramos, falhamos, pisamos na bola, pisamos no tomate, pisamos no repolho, pisamos em tudo que está no caminho. A gente falha feio, irmãos. Falhamos feio. Antes de Jesus, você consegue lembrar como que era antes de Jesus? Consegue lembrar? Cada coisa, meu Deus do céu. Tem uns irmãos que vai contar testemunho e a gente tem que falar, não, chega, meu Deus do céu, não, para por aí. Jesus amado, é muita coisa ruim. Aí hoje você está lá, perdoado por Deus. Deus só olha e fala, olha, dos seus pecados eu lanço no mar do esquecimento. Ele vem e nos lava, nos limpa, nos restaura, nos faz uma nova pessoa, uma nova criatura, amém ou não? Nos faz brancos, mais brancos do que a neve. Aí você vem para o culto. O irmão vai passar pela fileira e pisa no seu pé e você já não quer perdoar ele. Ô irmão, filho de Belial, sai demônio, olha meu sapato novo. Ah, Jesus, eu vou embora, eu tenho que ir embora, eu não aguento, eu não vou. É uma brincadeira, mas não é assim no dia a dia. O irmão manda um zap lá, põe uma coisa num grupo que você, pronto, é motivo de você não falar mais. É motivo de você, eu perdoo, mas não olhe mais na cara. Eu perdoo, mas longe de mim. Porque Jesus separou justamente o perdão para falar nos seus últimos momentos, irmãos, porque se nós não estivermos prontos, preparados, e se nós não tivermos isso em nós, eu vou dizer uma coisa para você, não é difícil, não é pesado, não precisa se esforçar tanto. Quando você sente, quanto mais você foi desgraçado, pastor, palavrão, não, desgraçado, sem a graça, afundado no lodo, na sujeira, quanto mais você foi essa pessoa, e Deus veio e te limpou, te lavou, te perdoou, mais facilidade você tem de perdoar os outros. Gente, eu imagino que a pastora Carla e o pastor Márcio passam, porque ser pastor não é fácil, né, pastor? Ser pastor, olha, recentemente ela não contou que, pastor Márcio foram assaltados, roubados, imagine. Agora você imagina se de repente descobrir quem foi. De repente você se encontra com aquela pessoa. Imagina o tanto de lutas que a gente não passa, imagina o tanto de lutas que você não passa, irmãos. Deus sabe disso, Deus conhece o seu coração, amém? Mas existe algo maior do que isso, que se chama a graça de Deus. E essa graça de Deus te alcançou. Essa graça de Deus me alcançou. Então, irmãos, não fique brigando por coisas pequenas. Não fique perdendo tempo, sabe? O irmão falou, a irmã falou. É tão mais leve, é tão mais saudável você viver de bem, tranquilo. Ele falou, irmãos, amém, eu perdoo. Deixa que, Deus vai lidar com ele. E a hora que você vê, irmãos, Deus vai lá e faz um reboliço. Tantas e tantas mentiras que inventaram a nosso respeito, que se for contar aqui eu vou ficar um dia inteiro. Tantas coisas, irmão, coisas graves, coisas sérias muitas vezes. A vontade da carne era reagir. A vontade da carne é você ir lá, falar algumas verdades e muitas vezes quebrar o pau. Só que a gente fala, Senhor, está nas tuas mãos. Vou fazer aquilo que me compete, aquilo que me condiz, aquilo que não foge dos teus princípios. Mas o Senhor coloca as mãos. Vou dizer uma coisa para vocês, 100% das vezes, Deus ele reverteu o quadro. Às vezes tem alguém te atormentando no trabalho, irmãos, sabe? Vizinho lá, Senhor, eu perdoo ele, eu entrego ele nas tuas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus é especialista em reverter quadros. Ele é especialista em fazer o impossível, amém? Então descansa em Deus, diga da sua, descansa em Deus. E perdoe. Diga aí, irmão, perdoe aqueles que te ofenderam. Amém? Quantos sentem o perdão de Deus nessa noite? Lucas 23:39.
Lucas 23:39 diz assim: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Olha, Jesus não teve sossego nem pendurado na cruz, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. O que ele pediu? Salvação. Porém o outro respondeu: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação, ela é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que nós fizemos. Mas esse Jesus que está aqui na cruz, no nosso meio, esse Jesus não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje estará comigo no paraíso. Você crê nessa palavra? Os dois ladrões pediram salvação. Os dois ladrões pediram algo, só que só um conseguiu. Veja que o primeiro diz: olha, você não é o Messias, então salve-se a você mesmo, se salve e salve a nós também. E o segundo disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus falou só para este: hoje estará comigo no paraíso. Essa é a terceira frase de Jesus. O ladrão se humilha com temor, com confiança, reconhecendo Jesus como rei. E esse gesto do ladrão alegra o coração de Jesus, anima ele. Sabe por quê? Ele olha para o lado e diz assim: está valendo a pena o que eu estou fazendo. Porque naquele momento gerou um ambiente de salvação. Imagina Jesus, irmãos, desde manhã pendurado, a madrugada em claro, sofrimento, sem comer, sem beber, sentindo que Deus tinha o abandonado, sentindo toda aquela dor no seu corpo físico e aquele peso espiritual. E de repente alguém fala assim: ô Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor vier com o seu reino. Daquela injeção de ânimo em Cristo. Ele fala: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo nos paraísos. Enfim, existe uma questão que não vou entrar em detalhes, mas em outras palavras, hoje a salvação entrou na sua vida. Agora a salvação está entrando na sua vida. A salvação chegou para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele é ladrão, ele era assassino, não diz qual era o crime, pendurado e pagando. E ele diz: olha, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos. O último dia da sua vida, os últimos minutos da sua vida, ele encontra salvação. Sabe o que Jesus quer ensinar para nós? Nunca é tarde. Nunca é tarde para salvar alguém. Sabe o que Jesus quer falar para nós nessa noite? Não desista dessa pessoa. Não desista de orar por ele. Não desista de falar de Cristo para ele. Não desista de acreditar que Deus pode reverter a situação da vida dele. Porque olha só, no último minuto, no último segundo, nos últimos instantes, Jesus fala: a salvação chegou para você. Ninguém mais acreditava, irmãos. Já era condenado, já logo iria ser morto, já não existia mais esperança, mas Jesus trouxe esperança para essa pessoa. Talvez você tenha orado por alguém, talvez você tenha falado de Jesus para alguém, a pessoa só ignora, a pessoa ela só brinca com as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista dessa pessoa. Não desista de orar. Quando eu ainda estava em Curitiba uma vez, um amigo meu que era, antes de ser convertido, a gente andava junto. Depois que me converti, fui para a igreja, ministério, ser missionário. E eu tentava trazer ele, convidava ele para ir na igreja, ele ia, ficava lá atrás, saía para fora, fumava, entrava. Sabe? Eu sempre orando por ele. E ele se envolveu com umas coisas erradas e estava ameaçado de morte. Aí ele ficou uns 3 meses assim, sumido.
Eu convidando para ir na igreja, levando, e chamando, e arrastando, e parecia que não fluía. Um dia nós assim, ensaiando com o grupo de jovens, fazendo trabalho na igreja, ele chegou na porta. Nós morávamos em um bairro, a igreja era em outro, bem longe. Ele foi a pé, entrou lá assim, ficou procurando a gente. Ele, aqui, eu aqui. Eu fui conversar com ele, poxa, aí contou a situação, né? Que ele, bem no passado, ele tinha feito umas coisas erradas, e a pessoa que ele fez coisa errada tinha acabado de sair da cadeia. E ele estava com medo que essa pessoa viesse atrás dele. Eu falei, irmão, vamos orar, o que a gente puder fazer, vamos fazer. Mas eu preciso que você me ajude a algo mais, não só oração, quero algo mais. Eu falei com o irmão, falei com o outro, e tinha uma chácara no Pinheirinho ali, que estava tipo um terreno de uma empresa, assim, um matagal, e tinha uma casa lá. E ele eu falei, tem como ele ficar lá? Falei, tem como. Pegamos ele no carro, via das dúvidas, né? Vou deixar ele morando lá, se todo mundo sabe onde ele mora. Levamos para essa empresa, um local abandonado, bem no Pinheirinho ali, bem na Rápida, sentido centro. Hoje eu não sei o que tem lá, mas na época era um terreno baldio, um matagal e uma casa. A gente levou lá, eu comprei uma Bíblia, dei uma Bíblia para ele, falei de Jesus, falei, você quer aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus? Enfim, fizemos oração, ele recebeu. E começou ali a buscar Deus, o jeito ali naquele lugar, nós íamos lá, fazíamos culto lá, porque ele não podia ir na igreja, ele não podia ir para casa. E a gente também naquele receio, né? Vai que a gente está ali uma hora, alguém aparece ali, vai tudo nós, né? Mas vamos para a glória, né? Agora é lucro, né? Mas a gente não quer isso, né? E foi, irmãos. E ali ele começou a entender o reino de Deus. Passou umas 2 semanas. Ele pegou e... vou lá dar uma passeada, acho que as coisas... A poeira baixou. E ele foi assistir um jogo de futebol numa cancha que tinha no bairro. Ele ficou 10 minutos lá, irmãos. Assim que viram que ele estava lá, surgiu um rapaz de moto lá e matou ele na frente da cancha de futebol. Na frente de todo mundo. A gente não estava lá porque a gente já não frequentava mais esses lugares, né? Mas depois só me deram a notícia. E eu fiquei triste por um lado, mas fiquei feliz por outro. Porque ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor, de entregar a vida para o Senhor. Teve a oportunidade de poder conhecer a fé e a salvação. E se ele não viesse na igreja naquele dia, eu tenho certeza, irmãos, que naquele dia, ou no máximo no outro dia, iria acontecer algo com ele, ele não teria essa oportunidade. E temos várias histórias como essa, de pessoas assim que nos últimos minutos, nos últimos segundos, até brincamos uma vez em Mandirituba, eu falei, vou mudar o nome da igreja para a Última Chance. O nome da igreja vai ser a Última Chance, porque todo mundo que vinha ali, irmão, só vinha coisa pesada. Porque diz que Mandirituba é um lugar que o pessoal vai se esconder, né? Então vinha gente fugindo da polícia, vinha gente fugindo de traficante. Irmãos, era cada... Você pensa que chácara é sossego? Não é tanto assim, não. Vinha todo tipo de gente, irmãos. E uns 3 ou 4, pastor, aconteceu isso. De chegar na igreja, receber uma palavra, entregar a vida para Jesus. E 2, 3 dias depois, nós soubemos a notícia que morreu, que a polícia matou, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que deu um rolo lá e a pessoa... Mas eu vejo assim que Deus, Ele proporciona uma última chance. Às vezes a pessoa está ali no leito de morte. Chega um pastor, chega uma missionária, chega um irmão, uma irmã, para orar por ela, entregar a vida dela. Tivemos um caso na nossa igreja, uma irmã fez oração, entregou para Jesus. Os aparelhos apitaram. Segundos, irmãos, segundos. Por que Jesus falou essa frase? Nos ensinando a não desistir de ninguém. Por pior que seja essa pessoa, irmão, por mais teimoso que seja, por mais rebelde que seja, não desista dele. Às vezes é teu filho, às vezes é sua filha, às vezes seus pais, às vezes é um amigo, às vezes alguém que abandonou a igreja há muitos anos, mas não desista, porque Jesus não desistiu desse ladrão. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Amém? Amém? Vamos para o próximo aqui. João 19, 26. Se puder abrir comigo. João 19,
versículo 26. Essa é a quarta frase que Jesus profere na cruz. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o seu discípulo, que ele amava, ele disse: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Vou resumir. Ele olha ali na cruz e fala: João, a sua mãe. Maria, o seu filho. E dali em diante, João pega Maria e leva à sua casa para cuidar dela. Jesus está dizendo assim: olha, mulher, cuide do seu filho. E olha, filho, cuide da sua mãe. Ele não fala vá às nações primeiro, ele não fala vá evangelizar, ele não fala vá à África, não. Cuide da sua família. Jesus fala sobre o perdão, que é importantíssimo, e Jesus fala uma coisa importantíssima para nós, que é a importância da família. Olha a importância que tem. Primeira instituição criada por Deus foi quem? Qual? A família. Irmãos, o ministério começa em casa. A importância que eu e você temos de cuidar primeiramente da nossa casa, da nossa família, os nossos filhos. Isso é prioridade, isso tem que ser prioridade, primícia para nós. Depois eu ter um ministério, depois eu poder fazer algo e trabalhar para o Senhor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: aquele que não cuida da sua família negou a fé, é pior do que aqueles que não creem. Isso é tão sério que Deus fala assim: olha, aquele que conhece a Deus, caminha com o Senhor, é ministro do Senhor, é filho de Deus, é cristão, é servo, é discípulo, e esse, se ele não cuida da sua fé, da sua família, ele negou a fé, é pior do que aquele que não crê. Aquele que não crê, que não conhece nada, irmãos, que não entende nada, está em vantagem do que aquele que conhece e não cuida. Prioridade, seu casamento. Prioridade, educação dos seus filhos. Prioridade, tempo de qualidade com a casa, com a família. Porque, irmãos, se você tiver uma família forte, uma família estruturada, nada pode deter. Nada fica no caminho. Agora, irmãos, eu conheci muito nessa caminhada, com certeza que a pastora Carla, o pastor Márcio também lidam com muita gente, pessoas sensacionais, com talentos, irmãos, olha, que canta, que arrebenta, que toca, que prega, que faz aquele, sabe, você fica assim impressionado com o talento, mas que falham com a sua família. Eu pergunto para você, irmão, não vai longe. Não vai longe. 1 ano, 2 anos, 5 anos, a pessoa tropeça e cai. Troca a mulher de 40 por uma de 20. Abandona os filhos estão nas drogas, os filhos estão perdidos. Mas tem um dom, tem um talento, tem um chamado. Negou a fé. É pior do que aquele que não conhece. Agora, se você dedicar a sua família, dedicar a sua esposa, seu marido, a seus filhos, gradativamente Deus acrescenta a cada dia crescimento, acrescenta bênção, o seu ministério vai fluir, o seu ministério vai ser frutífero e principalmente vai ser um ministério enraizado, um ministério que vai dar frutos. Amém? Você tem uma base. Você tem ali uma base em casa, irmãos. Essa pandemia, 2 coisas ela mostrou para a gente. E uma que foi muito importante. Mostrou quem é fiel e quem não é fiel. Lá como a gente lida bastante com a igreja, com pastores, teve no meio da pandemia, agora eu acredito que nós estamos já passamos, mas enfim, no meio da pandemia, no auge, teve pastores que ligaram desesperados, dizendo: se a igreja vai fechar,
os jovens estão desviando, os casais estão se separando, desse jeito, irmão, sem acrescentar nada, desesperados, porque as pessoas se obrigaram a buscar Deus aonde? Em casa. Teve igreja assim que se arrebentou, porque o negócio deles era o culto. Ir para o culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é o culto em casa, não tem problema, mas ele está brigando com a mulher, não tem problema, vem para o culto. Ah, mas o filho, não pode, não pode faltar o culto. E teve igrejas que eu conversei durante essa pandemia, uma delas me chamou a atenção, o pastor falou, não pastor, nós estamos tranquilos, a igreja está crescendo no meio da pandemia. Eu falei, sério pastor, que benção, é porque agora os irmãos não podem vir na igreja. Às vezes tinha 4 membros na família, né? 2 iam para o culto, 2 ficavam em casa, porque não queriam saber. Agora os 4 participam do culto, que o culto está sendo em casa. Eles estão ouvindo a palavra, estão orando. A igreja está crescendo no meio da pandemia. Por quê? Porque nós estamos buscando o Senhor em casa. E quando voltou tudo agora, esses irmãos vieram tudo para a igreja. Então, irmãos, tudo começa em casa, amém? Nós temos que honrar nossa família, cuidar da nossa família, cuidar muitas vezes dos nossos pais na idade, na velhice. Não adianta abandonar o pai na velhice. E querer, Senhor, eu quero ir na África pregar, eu quero fazer missões. Eu tenho que cuidar da minha casa. João 19, 28. Diz assim, João 19, 28, se quiser acompanhar. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse, estou com sede. Eu vou resumir aqui, está quase dando horário, irmãos. Jesus lhe mostra que tem uma necessidade humana, necessidade física. Jesus lhe mostra para nós que ele estava na cruz não como um Deus, mas como um homem. E naquele momento ele fala, eu tenho sede, o meu corpo tem sede. E mesmo assim, irmãos, olha, molharam a esponja onde? No vinagre. E deram para Jesus tomar. Você consegue imaginar tudo que ele passou por nós? Como foi alto. Quando a gente fala que esse preço foi alto, às vezes a gente não... Tudo isso ele passou por nós, irmãos. E ele cita o Salmo 69, 21. E o Salmo 22, 15, que diz, a garganta está seca como pó. E o 22 diz, estava com sede e me oferecestes vinagre. Ele está crucificado como homem, não como Deus. Ele não tinha superpoderes, ele estava como ser humano. E apesar de tudo que ele fez, ainda fizeram isso com ele. E nem a sede puderam matar de Jesus. Nenhum alívio puderam dar para Jesus. E mesmo assim, ele não desistiu. Continuou na cruz. Diga assim, ele não desistiu de mim. Diga assim, foi muito alto o preço que ele pagou. Você consegue entender disso? Diga amém. João 19, 30. Quando ele tomou o vinagre, o vinho, ele disse, está consumado. Quantos assistiram o teatro que teve esses dias aqui, acho que na sexta passada, né? Vocês lembram daquele momento? A qual ele fala, tetelestai, está consumado. A pessoa que era condenada na época, ele tinha uma ficha criminal, um papiro, e ali constava o nome. Como que é o nome da irmã aqui? Jane mesmo é apelido? Nome? Jane. Escrito Jane no papiro. E ali estava as infrações da Jane. Ela cometeu cometeu aquele, cometeu esse erro, essa falha. E aí tinha uma condenação. Ela ia para o juiz, era julgada e o juiz condenava, olha, só vai ficar aí 3 meses de prisão. E ela ficava os 3 meses de prisão e o papiro ficava ali. Quando ela cumpria os 3 meses de prisão, ela voltava, ele pegava o mesmo papiro, riscava, porque ela pagou pela condenação.
seja 5 anos, 10 anos, como escravo, enfim, não vamos entrar em detalhes. E ela pagando isso, eles vinham, riscavam todas as suas infrações. A Jane roubou, não, peraí, agora tá tudo certo. Ah, ela fez tal coisa, não, agora tá tudo certo. E fez tal coisa, e no rodapé eles colocavam o quê? Tetelestai, está pago. Ela não deve mais nada. Ela podia pegar esse papiro e ir. Se alguém fala assim, mas você não é aquela que roubou? Não, peraí, olha aqui, ó. Eu roubei, mas eu paguei. Não devo mais nada. Está pago, está consumado. Jesus, quando ele fala isso, ele fala assim, olha, os seus pecados, as suas transgressões, tudo aquilo que você fez ruim, tudo aquilo que você está, né, essa dívida, eu estou pagando. Você não vai pagar. O salário do pecado é a morte. É nós que deveríamos estar lá. Era eu que deveria estar lá. Era você que deveria estar lá. Porque você pecou. E qual que é o salário do pecado? A morte. Mas ele fala, eu quero morrer por você. A condenação desse pecado que você cometeu, ela deveria vir sobre a sua vida, mas por que ela não vem? Porque Jesus pagou. Jesus levou a condenação, Jesus levou o pecado. Os infratores condenados, eles tinham que pagar pelas suas dívidas. E Jesus traz esse termo do costume da época e fala, olha, tudo que foi imposto sobre você, diante do juiz, que é Deus, eu estou pagando. Você pode glorificar a Deus por isso ou não? Diga assim, a dívida está paga. Diga assim, a minha ficha está limpa. Amém? João capítulo 1 João 1,7 diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós temos hoje vestes brancas. Não tem nenhuma mancha, irmãos. Olha para você aí, a tua veste está sem nenhuma mancha. Ah, mas tem uma manchinha aqui do pecado, então peça perdão. Fala, Senhor, sangue de Cristo me purifica. Senhor, perdoa os meus pecados. Você não precisa pagar por esse pecado. Você não precisa morrer por causa disso, porque Ele já morreu por você, amém? 23:46, Lucas 23:46. Lucas 23:46. A última frase que Jesus fala na cruz. 7ª frase. Aí Jesus gritou bem alto. Vamos ler um pouquinho para trás. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu sobre toda a terra. E às 3 da tarde, a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de dizer isto, ele morreu. Jesus cita o Salmo 31:5, que fala, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és um Deus fiel. A última frase que Jesus deixa para nós, fala sobre confiança. A confiança que Jesus entregou a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, o que a Bíblia diz? O corpo ele volta ao pó. Sim ou não? O corpo vai ao pó e vai voltar de onde ele veio, que viemos do pó. A alma, ela deixa de existir. Porque a alma são as emoções, os sentimentos, o pensamento. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 9 fala sobre isso. No sepulcro não há obras, não há pensamento, não há sentimento. Então a alma deixa de existir. E o espírito, ele retorna para Deus. No sentido que o espírito é o fôlego de vida. O espírito é a vida. E o direito da vida só Deus pode dar a uma pessoa. É Deus quem gera a vida e somente Deus pode dar a vida de novo.
Se você vê lá em João, quando fala da ressurreição de Lázaro, se não me engano o pastor João Mendes falou, acho que domingo passado, semana passada, não lembro. Em João 11 diz assim, que quando Lázaro estava morto, Jesus ele vai em direção a Lázaro e ele ora pedindo a Deus que ressuscite Lázaro. E quando ele ora, ele fala assim: Senhor, obrigado por me ouvistes. Aí Lázaro sai para fora. Então foi Deus quem ressuscitou Lázaro. E quando Jesus morre, ele sabe que o corpo está indo ao pó. A alma deixa de existir. E o direito à vida, o espírito, retorna para o Senhor, para as mãos de Deus. E somente Deus pode ressuscitar Jesus. E por isso que ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Somente o Senhor pode me ressuscitar. Jesus confiou o que tinha mais precioso nas mãos de Deus: a sua vida. Deixa eu perguntar para você: você já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Você confia aquilo que você tem mais precioso? O que você tem mais precioso? O que você tem de mais precioso? Você confia em entregar isso para o Senhor? Jesus, a minha vida eu entrego a Ti. Jesus, os meus filhos eu entrego a Ti, porque eu sei que está em boas mãos. O meu casamento eu entrego a Ti. Os meus negócios eu entrego a Ti. Jesus, o meu casamento, a minha esposa, o meu filho, eu entrego a Ti, porque eu confio que Tu és fiel. Jesus entrega o que tem de mais precioso, irmão, o seu espírito, a sua vida nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que isso foi no finalzinho já, antes de ele morrer. E o mais lindo que eu vejo, que ao terceiro dia, Jesus olha do céu, Deus olha do céu e diz: chegou a hora, filha. E ele sopra o espírito de vida sobre o corpo de Jesus lá naquela sepultura. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque Deus é fiel. Eu quero te dizer: entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Confia no Senhor, porque Ele é fiel. Para encerrar aqui, eu quero ler o Salmo 125, versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repita comigo: os que confiam, um pouco mais alto, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você crê nisso em nome de Jesus? Você confia nesse Deus? Você está disposto a entregar a sua vida a esse Deus? Com o controle da sua vida a esse Deus? A sua família para esse Deus? O seu ministério para esse Deus? Fala: Senhor, eu entrego tudo, porque eu confio em Ti. Os homens podem me decepcionar, a minha família pode me decepcionar, a igreja pode me decepcionar, mas eu tenho certeza, o Senhor jamais irá me decepcionar. Eu confio, eu entrego, tudo entregarei a Ti. Jesus entregou e Deus devolveu. Eu queria que você pudesse ficar de pé para a gente orar. O que nessas 7 frases que Jesus falou, o que mais falou com você? Eu queria que você fechasse seus olhos e medite nisso. A primeira, ele fala: se você voltar para Deus nas horas difíceis, talvez você esteja passando um momento difícil.
E Deus nessa noite quer que você se volte para Ele. Volte para o Senhor. Busque em Deus uma solução. Busque em Deus uma direção. Busque em Deus um refrigério. A segunda, ele fala sobre o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam. E talvez você esteja passando uma situação em que alguém está te afligindo, alguém está te incomodando, alguém está te perturbando, e você precisa praticar o perdão. E Deus quer te encorajar nessa noite a praticar o perdão. A terceira, ele fala para não desistir de ninguém. Não desista da salvação. Não desista dessa pessoa que você tem orado, que você tem clamado, evangelizado. A quarta, ele fala da importância da família. Talvez você precise voltar um pouco, a se dedicar um pouco mais à sua família, um pouco mais aos seus filhos, um pouco mais à sua esposa, ao seu marido. Depois Jesus fala sobre que nós somos humanos e temos necessidades. Não tenha vergonha, irmão, de pedir ajuda. Não tenha vergonha de falar: eu errei. Não tenha vergonha de falar: Senhor, me ajude. Pastor, me ajude. Pastora, me ajude. Olha por mim. Eu preciso de um conselho. Eu preciso de uma ajuda, porque eu sou humano. Depois Jesus fala que Ele pagou o preço e nos deu a liberdade. Hoje nós somos livres. E por último, Jesus nos ensina a confiar totalmente no Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, que a Tua palavra fique em nosso coração, Senhor. Que possamos praticá-la, Jesus. Que possamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Que possamos, meu Deus, praticar o perdão. Que possamos, meu Deus, buscar a Ti nos momentos de aflições, porque Tu és aquele que nos dá o refrigério, Tu és aquele que nos dá a direção, Tu és aquele, Senhor, que nos consola. E o Senhor mesmo falou: vinde a mim, vocês que estão aflitos, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansados, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. E nós queremos ir até o Senhor. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Não deixe que o pecado nos domine, Senhor. Não deixe que o pecado tenha força sobre nós, Pai. Por isso, nos ensina a andar em santidade. Nos ensina a buscar a santidade, Senhor. A praticar o perdão, Jesus. Reconhecer que somos dependentes. Precisamos de Ti. Dependemos de Ti, Jesus. Nos ensina, Pai, a valorizar mais a nossa família, a dedicar mais a nossa família. E nos ensina, meu Deus, a confiar em Ti. Que possamos entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos, Jesus. Que possamos entregar tudo que nós temos de valor a Ti, Jesus. A nossa família entregamos a Ti nessa noite. Toma o controle, toma a frente. Que seja feita a Sua vontade e não a minha vontade. Que seja feito o Seu querer e não o nosso querer. Que seja feito, Pai, e que se cumpra os Teus sonhos, os Teus propósitos, as Tuas promessas sobre a nossa vida, meu Deus. Nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.